Muito se fala sobre a solidão de nós mulheres que namoramos e o namorado trabalha o dia inteiro. O meu namorado, ele sai para trabalhar às 7 horas da manhã e volta lá por volta das 6, às vezes ele volta às 7 horas quando faz hora extra, e ele trabalha de segunda a sábado, o dia inteiro. E eu fico literalmente sem fazer nada, assim. Eu vou pra escola, tenho as minhas amigas, mas sabe aquele sentimento que não é igual, não é a mesma coisa? Tipo assim, eu tenho as minhas amigas, mas eu não me sinto à vontade como eu me sinto quando estou com ele. E é sobre isso, é sobre se sentir sozinha, mesmo estando rodeada de pessoas. Tipo assim, a gente se distrai. Sim, a gente se distrai, mas não é a mesma coisa. Não é. Você fica ali o tempo todo pensando, às vezes fica mandando mensagem. Eu mesmo fico mandando várias mensagens pro meu namorado ler depois, e às vezes ele nem lê porque não tá tempo. Ele tem um momento dele de descanso e às vezes a gente não consegue se falar muito bem, porque até no descanso, gente, é corrido, é difícil, porque trabalhar com pessoas é difícil. E a gente tá numa fase que tá muito assim, diferente. Eu, escola, ele, trabalho. E é uma coisa muito pesada, especialmente pra ele, né, que tá trabalhando o dia inteiro. E quando eu tô me distraindo na escola com as minhas amigas, eu continuo pensando nele o tempo inteiro. E é sobre isso, sobre se sentir sozinho. Não é tipo assim que, nossa, meu Deus, eu sinto como se não existisse ninguém nesse mundo. Eu vejo que as pessoas existem. Só que a presença não é a mesma coisa. No início do meu relacionamento, na verdade, o meu relacionamento inteiro, antes do meu namorado começar a trabalhar, eu vivi com ele todos os dias. A gente tava juntos o tempo inteiro, a gente se falava o tempo inteiro, a gente se via o tempo inteiro, e ele mora perto de mim, é que a gente se via mesmo. E também no início a gente estudava junto, então a gente tava acostumado sim a conviver o tempo inteiro com o outro. A gente se vê, mas ele fica cansado, lógico, né? Porque trabalhou o dia inteiro, a semana inteira. E descansar um dia não é nada não. E também ele chega estressado, às vezes eu acabo estressando ele mais. Só que eu penso assim, eu nunca trocaria o que eu e ele tem hoje pelo que a gente teve no início. Por quê eu falo isso? Porque o início foi bom, foi muito bom, o meio também foi muito bom. E agora a gente tá numa fase nova da nossa vida, que as coisas estão começando a ficar mais sérias, principalmente pra ele. E era isso que eu tava desejando pra ele. Que ele começasse a trabalhar, pra ele ter o dinheiro dele, pra ele comprar as coisas dele. Não é que eu me sinta atrasada, e sim que eu percebo que a gente tá vivendo fases diferentes. Só que mesmo que a gente esteja vivendo fases diferentes, estamos vivendo isso juntos. Então acaba que é uma fase de nós dois, que nós dois estamos passando. Estamos passando. E é uma coisa tão diferente, sabe? Você tá acostumado em ver uma pessoa todos os dias, estar com ela todos os dias, estar falando com ela todos os dias, ter momentos juntos todos os dias, e do nada isso muda, sabe? Porque foi uma coisa muito do nada, não foi uma coisa que foi inesperada. Não, não foi uma coisa que foi esperada, foi algo totalmente inesperado. Nossa, essa menina é tão nova, já tá falando essas coisas. Gente, meu namorado é uma pessoa incrível pra mim. Ele foi uma pessoa incrível desde o início pra mim. Por causa dele, muitas coisas boas aconteceram. E por causa dele também eu melhorei, eu virei uma pessoa melhor. Por causa dele eu comecei a pensar mais no meu futuro. Então, antes de você falar que você é muito nova pra estar perdendo seu tempo com essas coisas, é o melhor pra mim. Foi o que me ajudou a evoluir, foi o que me ajudou em várias coisas da minha vida. E não só no meu relacionamento com ele. Foram várias coisas da minha vida que mudou. E eu sou muito grata a ele por isso. E eu amo muito, muito, muito ele. Muito mesmo. E eu não namoro escondido, tá? No início eu namorei escondido, sim. Mas depois minha mãe permitiu que eu pudesse namorar com ele. Pra mim ele foi a melhor coisa. Na verdade, ele é a melhor coisa da minha vida. E eu espero que a gente possa viver juntos o resto da vida, até ficar bem velhinhos. E eu sei que até lá ele vai trabalhar muito e a gente vai viver fases muito difíceis até lá.
Mas eu estou com ele, já vai fazer quase 2 anos. E a gente também já passou por muita coisa difícil juntos, muita coisa ruim, muita coisa boa. E se for parar pra pensar assim nas coisas ruins, só nos deixaram mais fortes. E eu gosto muito de pensar no jeitinho dele, em como ele é, ou como ele era. E também eu não esperava, gente, que ia ser assim. No início eu conheci ele na escola, a gente estudava junto. Ele era uma pessoa totalmente diferente. E hoje ele tá totalmente diferente, sabe? Ele amadureceu, eu vi ele amadurecer. E eu tô amadurecendo junto com ele. E é uma coisa muito boa, muito, muito boa. Eu conheci os defeitos dele, ele conheceu os meus. E pra mim isso é a melhor coisa. Tipo, você saber que você conhece a pessoa completamente. Não só as qualidades da pessoa. E também é muito bom você poder ser você mesma, sabe? Mesmo sabendo dos seus defeitos, mesmo sabendo que às vezes você chora ou às vezes, não sei. Mas o meu caso é chorar, porque eu choro muito. E eu me sinto confortável em chorar quando eu tô com ele, sabe? É isso que eu digo. Por isso que é bom a pessoa saber o seu defeito, conhecer os seus defeitos. E se você estiver namorando, assim como eu, e você estiver passando por uma fase difícil, não termina não, amiga. Aguenta. Se valer a pena, aguenta. Se não valer, pense. Pense direitinho. Não tô dizendo pra você ficar. Eu tô dizendo pra você pensar se vale a pena ficar. Ou se vale a pena ir embora. Sabe? Porque tem gente que termina muito no calor da emoção. Ai, porque isso aconteceu, tô sentindo isso, vou terminar. Pense direito. Agora, se for traição, termina, amiga. Não fica não. Termina, é sério. Se foi traição, termina. Não fica não. Primeiro que isso vai ficar pro resto da vida. Você pode perdoar, ou ele pode te perdoar, mas vai ficar, não vai mudar. Ele sempre vai lembrar disso. Você sempre vai lembrar disso. E a confiança não é a mesma mais. O relacionamento não vai ser o mesmo mais. E você pode ter certeza disso. Você vai lidar com isso pro resto da sua vida. Se você for ficar com essa pessoa ainda. Então, pense bem. E esse vídeo foi mais pra eu falar. Mesmo que vocês não possam me responder por meio do vídeo. No momento, no caso agora. Mas eu tô me sentindo muito bem em falar isso pra vocês. Eu espero muito que, se você namora, o seu relacionamento dê certo e que você possa viver várias coisas incríveis junto da pessoa que você escolheu para ficar ao seu lado, porque é uma sensação muito boa. E para você que ainda não encontrou alguém, espere, seja paciente, não fique indo de um em outro, não. Espere, a pessoa certa vai chegar até você. Que nem uma frase que o meu namorado escreveu uma vez em uma cartinha para mim, que se ela for fácil, não será incrível. E se for incrível, não será fácil. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui.